essa tocinha que não vai embora. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha que coisa linda, não? Pessoal, primeiramente, a questão das gripes que estão surgindo. A Europa acabou de declarar que são 3 países já com sarampo, né? Tinha sido extinto já há tanto tempo, não é mesmo? O Brasil aumentando. O motivo é muito simples e nós já falamos que isso ia acontecer há 4 anos atrás, né? Em 2015 nós falamos disso. Quando houve uma aceleração no processo evolutivo em 2014, não acelerou só o desenvolvimento dos humanos, acelerou tudo. Bactérias, vírus, patógenos em geral, né? Acelerou tudo. Os vegetais, os animais que tinham até 2010, 2011, 2012, que tinham 24 elipses, 26, hoje encontramos cachorros com 18, 20 elipses, quanto menos, melhor. Então o processo evolutivo se alterou para todo mundo. As bactérias tinham 40 elipses, elipse é frequência, e nós contamos até que o pêndulo faça 360 graus, e as bactérias, vírus, tinham 42 elipses, né? E outro dia encontrei um vírus com 32 elipses. Haja corpo, né? E para isso é necessário uma mutação no humano também. Então, não é só identificar novos venenos, é promover a alteração na condição humana de viver. Como é que o ser humano faz isso? Ele não faz. Nós temos que fazer coletivamente. Nós temos a marca de luz, que é a mensagem 52 do nosso site, e lá tem umas dicas de como você... Não é 52, 52 é o dourado e rosa. A marca de luz eu não lembro o número, né? Mas entrem lá no site que tem, ok? E quando a gente fala isso, as pessoas olham como religião. Não, é como engenharia. A pequena diferença é que nós trabalhamos com geometria, comunicação com geometria, né? E nós acabamos atuando em todas as áreas da ciência. E uma das áreas da ciência que nos interessa muito é o comportamento humano. O Ney falou de vaidades e paixões da semana passada. Vamos por partes, agora vamos falar de medos. Porque os medos eram importantes, sim, claro que era importante. O cidadão não tinha a menor capacidade de pensar no que fazer. O medo o defendia. Defendia das feras, defendia de situações de risco, mas o ser humano tinha medo de tudo, na verdade, né? Quando eu era menino, minha avó falava que não podia deixar o sapato virado para baixo, que morria gente em casa. Não é? Alguém deve lembrar disso, né? Então, né? Então não podia comer leite com manga, que fazia mal, né? Mas isso tem explicação. Os senhores de engenho, na época da manga, a turma entrava na manga para economizar leite, né? E poder fazer queijo e vender. Eles falavam para o escravo que comer leite com manga matava. O escravo não comia. Chupava a manga, que era gostoso, tomava o leite, né? Aí sobrava leite. Sabe como que é? Então as pessoas sempre usaram o medo para controlar os seres humanos. As revoluções, as ditaduras, os ditadores, leis. Para que existem as leis? Para colocar medo no ser humano. Não, lei é para regulamentar as ações do humano. Deveria ser regulamentado por uma única lei. Respeitem uns aos outros. Pronto, acabou. Não está mais nada. Mas, infelizmente, eu tenho que falar para o cidadão que se ele ultrapassar a velocidade, que é 100, ele vai para 120, ele é multado. Então, ele não corre de medo de ser multado. Devia ser por consciência. Então, o medo é utilizado como controle. E os humanos sempre viveram à base do medo nas cavernas, nas guerras. Só que agora chega um momento que nós temos que nos libertar dos medos. Ele foi importante lá, agora não é mais. Por que agora não é mais? Por que será que a ciência hoje chama o Homo sapiens, sapiens sapiens? Homo, homem, sapiens, sabedoria, de saber. Sapiens sapiens, porque ele está aprendendo a saber mais. Ele está aprendendo a perceber mais, né? Na arte tal, nós trabalhamos com o tripé de amorosidade, sabedoria e humildade. O Ney já falou das paixões
já falou das vaidades, né? E agora nós vamos falar dos medos. E aí fica aquela perguntinha básica, né? O que é medo? O que é medo para vocês? Desconhecido. Pessoal, medo é fantasia. Medo é fantasia. Sim, mas eu tenho medo porque eu estou vendo. Sim, você está vendo e você transforma a lagartixa num dragão. Já notaram? Já notaram que nós transformamos lagartixa num dragão? Já notaram que nós transformamos um problema pequeno num monstro? Já notaram que quando nós temos um problema com alguém, nós o transformamos num gigante? A escuridão não tem nada. Por que nós temos medo da escuridão? Medo do desconhecido. Fantasia. De novo, fantasia. O medo é calcado na fantasia. Você vai fazer uma prova e você tem medo, mas você estudou, você está preparadíssimo e você tem medo. Por quê? A fantasia do que pode vir pela frente. Você está 100% preparado, mas você tem medo. De novo, fantasia. Fantasia. Eu brinquei com o pessoal lá embaixo que quando tem os debates dos nossos textos, eu não posso ficar lá, senão eles não falam. Medo do quê? Do nada. Eu não sou ruim, sou. Eu não chamo atenção, não dou ninguém. Sou o cara mais democrático, sou a mãe aqui, né? No entanto, as pessoas têm medo. Mas isso é normal, porque os humanos foram adestrados a terem medo. Foram adestrados. Quando eu era pequeno, respeita os idosos, nesse tom. Não é? Filho, respeite os idosos. Não é? 90% era respeite os idosos. Ai, coisa linda, não é? Medo de novo. Então pensem bem. E o que faz o medo conosco? Inibe a nossa capacidade de criar. Inibe a nossa capacidade de fazer. O medo. Aí, a Cris que trabalha com aparelhos de circo, que a turma tem que ir lá e pular, né? A primeira vez tenho certeza que todo mundo entra assim, ó, não é? Quando eu vi pela primeira vez o computador na minha frente, eu olhei para ele, aonde eu não posso apertar. Olha que coisa boba, né? Que disseram que se apertasse um botãozinho com o outro, apagava tudo, né? Apagava nada. A criançada hoje faz assim, ó, e aprende fazendo assim, ó. De novo, medo. Se medo é fantasia, o inverso da fantasia é sabedoria. O inverso da fantasia é sabedoria. Mas sabedoria não é saber tudo. Sabedoria não é a capacidade que você tem de ser um computador para responder. Não. Sabedoria é a capacidade de saber perguntar. Se você perguntar direito, alguém vai responder para você. Se você chega no Google, né? E quando eu quero lá perguntar alguma coisa, você tem que falar as palavras corretas, né? E aí aparece. Pronto. É um baratinho, a mocinha até fala, né? Tal coisa, não sei o que lá, brababi, brababé, uma graça, né? Fala direito, pergunta direito e a resposta vem. Isso vale para nós, para o nosso interior. Então, sabedoria, pessoal, ela pertence a nós. A sabedoria foi dada aos humanos. Na Bíblia tem um livro inteiro de sabedoria. No Alcorão, fala de sabedoria. Na Torá, fala de sabedoria. No Gitá, fala de sabedoria. Todo lugar fala de sabedoria. E como sendo algo que acompanhou Deus na criação do mundo. Porque a sabedoria é você ter a certeza de que você sempre vai acrescentar algo na sua vida. O sábio não é o cara que sabe muito. É a pessoa que consegue observar e tirar informações, alimentos de cada situação. Puxa, Sérgio, sua tosse está ruim. Você fica é o pó, é não sei o que lá. Legal. Alunos, quarta-feira, alunos, por favor, pega a frequência que gerou a minha tosse. E aí, acabei de fazer por bola. Né, bola? 8 elipses. 8 elipses anti-horário, né? Anti-horário. Intensidade. Trevas. Pronto. Nós estamos numa batalha contra as trevas.
Eu fui no médico, fui em 2 até, né? Tirou chapa do pulmão. Roseli mandou, eu faço, né? Tirou chapa do pulmão, não sei o que lá, bebi. O ouvido me deixou feliz, está brilhando, legal. O nariz não tem nada. A chapa não tem nada, não tem nada. Então não tenho nada, mas tem alguma coisa. Divertido, não é? Então toma alguma coisa. Toma, não tem problema, tem que tomar aí, né? E não resolve. E aí a tosse fica. Qual o problema? Eu sei o que é. Me incomoda? Não. A sabedoria me diz que fui eu que escolhi isso. Eu escolhi. Um ser de 3 elipses anti-horária esférica, ele aceitou esse trabalho. Ele aceitou estar lá. Aquilo não me gera medo. Eu não tenho medo de nada. Mas eu sei que eu tenho que estar lá. Eu sei que eu tenho que lavar o chão, que tem xixi, cocô do cachorro. Não tem jeito, né? Não fica fedido. Mas eu não limpo o cheiro ruim. Eu limpo para deixar o lugar saudável. Eu não limpo com uma visão de raiva. Eu limpo com uma visão de serenidade, de saúde pública. Sabedoria, pessoal, é muito mais profundo. É a delícia de você entrar num mar sem fim. Você aprender, se abrir à sabedoria. A sabedoria, ela existe desde sempre e vai até o final dos tempos, porque ela é imensurável. A sabedoria está numa criança que nasce, no idoso que falece desacordado, com Alzheimer, com não sei o que lá. A sabedoria está ali. Qual é a lição do dia? O que eu aprendi? Por que eu vou ter medo de alguma coisa? E tem gente que tem medo de tanta coisa, ele tem tanto medo de morrer que ele se mata. Complicado, não é? Está na hora das pessoas entenderem que eu só vou conseguir enxergar a verdadeira luz que está em mim se eu transformar esses 3 elementos num único ponto. Num único ponto. Sabe? Eu tenho aqui um ser de luz com ponto de trevas, um ser em trevas com ponto de luz. Isso que essa peça representa. Todo ser de luz tem um ponto de trevas. Todo ser de luz tem vaidade, paixões e medos embutido nele. O que o faz ser luz é a capacidade de contê-lo e deixar bem quietinho lá, o menor possível. A capacidade de ser humilde perante a tudo. Eu não enfrento alguém maior do que eu não enfrento nada. Eu sou contra a violência, por que eu vou enfrentar alguma coisa, não é? Mas as pessoas, por conta do medo, elas se escondem atrás de uma cortina chamado bom senso, chamado toma cuidado, não é? Toda vez que eu faço alguma coisa pública e eu preciso da assinatura dos vizinhos e tudo mais, tem que assinar. Cada um tem seu motivo, todos eles igual a medo. Todo mundo tem medo? Tem medo do seu negócio? Tem medo que os outros vão falar? A sociedade, o mundo se prejudica por causa disso. Quando eu vejo a questão de queimada na Amazônia, eu falo que é uma conversa de imbecis, típico de político mesmo. Não, esse ano aqui queimou só 100 mil hectares. Os outros anos só 50, 80. De grão em grão a gente enche o papo, ou seja, de pedacinho em pedacinho acaba com a Amazônia. O correto é, não vai ter queimada. Crime, cadeia. Quando eu fui gerente da CETESB, e eu estava num debate, e o engenheiro do SEMAI falou assim, não, nós temos que cuidar do Passa 5. Passa 5 é assim, Rio Corumbataí, Passa 5 está lá em cima. Eu falei, por quê? Porque nós podemos perder o Rio Corumbataí. Eu falei, não! Nós não podemos permitir que o Rio Corumbataí se transforme no Piracicaba. Existe lei, está escrito. Medo que reage com ignorância. Porque a pessoa não quer se contrapor a Rio Claro, não quer se contrapor àquele. Eu falava, ô povo, acorda. Não é assim que funcionam as coisas. Medo de enfrentar para o bem coletivo, isso está errado. As pessoas têm que ter um senso coletivo. Eu vou sim fazer uma ação, eu vou
e ninguém quer assinar junto comigo. Faço sozinho, fazer o quê? Não tem problema de medo. Eu sei que está certo, eu sei que é assim que tem que ser feito. E todo mundo tem medo. Quando eu falo para as pessoas, olhem para o seu passado. Vocês não imaginam que é difícil levar alguém para o passado, porque ele tem medo. Então, na arte digital, nós temos todo um subterfúgio para levá-lo sem saber, né? Depois ele descobre que era ele. Porque ele tem medo. A gente enfia um espinho na perna, nós, né, caipira, né? Um dia eu bati no meio do napiê, tinha um pé de macaúva, entrou uns 6, 7 espinhos na perna. Aí na hora de tirar foi bom, né, tal, né? Só que o espinho, ele tem uma serrinha ao contrário, que para entrar é fácil, para sair ele sai, né? Tanto é que, não põe a mão, não é assim? Mas tem que tirar, não tem? Tem que tirar. E o medo? O medo não é suplantado pela necessidade maior de saúde. As pessoas têm medo de ter filhos, têm medo de educar, tanto que tem medo que se exalta. Não, meu filho não pode ser, meu filho tem que ser melhor do que eu. Mas o seu filho vai ser ele, não você. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem. O que está no script do outro? Eu tenho medo de um dia me transformar naquele. Minha mãe não permitia que em casa falasse a palavra câncer. Tinha que falar aquela doença. Assim, ó, aquela doença. E eu na cara de pau, mãe, fulano está com câncer. Ai, filho, não fala assim. Mãe, câncer é câncer. Eu tenho que olhar para ele. E a pessoa um dia falou para mim, não, eu não estou doente, eu com pensamento positivo vou ficar bom. Muito você está com câncer mesmo. E se você não se cuidar, você vai se ferrar. Agora, vamos olhar o que levou a isso. Vamos olhar o passado que ajudou. Às vezes, eu encontrei gente com câncer que não tinha nada no passado. E Zé Luiz falou para mim, Sérgio, tudo bem, eu tenho que morrer mesmo, vou morrer. Mas eu sempre, a vida inteira, desde que eu sou menino, estava com fome dele de comer, estava com sede dele de beber. Nossa, esse cara para mim, vou mandar fazer uma estátua para ele. Ele fez a Pai de Americana, ficou fantástica. 800 crianças atendidas, jovens, né, tal. E ele falou assim, por que será que eu estou? Eu sempre fui muito religioso, eu sou espírita, respeito todo mundo. Falei, Zé Luiz, me fala uma coisinha. Você está com medo? Eu não. Medo de morrer. Eu sei que eu sou eterno. Legal. Você tem uma dúvida, não tem? Tem. Legal. Vamos lá, vou medir para você. Quantas pessoas estão rezando por você? Bom, 800, não sei o que, 1.000, 2.000, 3.000, estava assim já, ó. Anti-horário. Falei, Zé Luiz, pode parar. 3.000 tá bom. Cada vez que as pessoas rezam por você, você é como um farol que expande a sua luz. É uma doença crística. Ele olhou e falou assim, nossa, você falou e bateu aqui dentro com muita verdade. Você tem razão, vamos tomar suco de laranja. Acabou. Né? Uma semana depois ele faleceu. Né? Ele não, o corpo, né? Ele nunca morre. As pessoas têm medo de morrer. Por quê? Desconhecido. Desconhecido. Se as pessoas tivessem a consciência da sua eternidade e trabalhassem isso em si, ele ia observar que ele não precisa ter medo de mais nada. Tá, então eu vou abusar? Não, eu vou ter sabedoria. Eu não vou enfiar o bracinho na jaula do leão. A sabedoria me manda ficar 2 metros longe daquilo lá. Não é? Acho que eu já contei, mas como bom idoso eu vou contar de novo. Eu e Roseli caminhando numa estrada de terra, e os cachorros, né? Eu não vou falar número, que cada vez que eu conto a história aumenta o número do cachorro, sabe? Então, tinha um monte, né? E a cachorrada veio, a Roseli quis correr, eu falei, não, para, você consegue correr mais do que eles? Não. Então espera um pouquinho aqui, ó. Fica esperando. Aí a hora que o último atravessou a cerca por baixo, eu corri em direção a eles, latindo, grunhindo para morder. Não sobrou um. Não sobrou um. Aí se fosse um pastor alemão, se fosse um Doberman, eu faria a mesma coisa? Óbvio que não. Eu ia ficar quietinho, humilde assim, me humilhar. Ele ia cheirar, olhar. Agora, se ele mordesse é diferente, né? O plano B é enfiar o dedo no olho dele, né? Sabe como que é? Agora, o plano A é ficar quieto. Movimento.
Eu tinha 10 anos quando a mula Lorena dava, nossa, ela baixava a orelha assim, eu passei por baixo da cerca. E meu avô falou assim, um humano fugindo de um animal irracional. Mas olha o tamanho dele, olha o meu. Pega aquela cana ali, um pedacinho de cana, peguei. E agora? Entra lá. Se ela vier na sua direção, você grita o nome dela. E se não parar, mete a cana na cara dela. Tá bom, o vô mandou, eu vou, né? Cheguei lá, a hora que ela veio, eu gritei, Lorena, ela... Nunca mais na vida precisei usar a cana. Se livrar do medo e colocar limite nas pessoas. De medo do filho ficar chateadinho, você dá um monte de coisa para ele. Não, mas eu trabalho muito, eu tenho que compensar minha ausência. Não, você tem que ser mãe, você tem que ser pai. E pai e mãe não é amigo de filho. Um dia o Luiz Xavier falou isso, eu estranhei, né? Mas nós não somos amigos dos filhos. Nós estamos num patamar mais em cima. Onde nós temos tudo isso empacotado no pai e mãe. E nós temos que colocar limite. Mas eu tenho medo. E se ele reagir? Reagiu. Você tem que ser pai. O filho mais novo tem 39 anos. Eu tenho 10 netos. Né? Ninguém bebe, ninguém fuma, tal. Fui chefe escoteiro, dei catequese, mas colocava limite. Para colocar limite, você não pode ter medo. Uma criança diamante é aquela criança que tem 3 elipses anti-horária esférica intensa. Ele nasce assim, e a intensidade de luz dele é isso aqui. Para você tratar com uma criança diamante, a primeira coisa é não ter medo. Você olha para ele e explica, isso não pode por causa disso. Falar baixo, falar a verdade, falar com lógica. E você olhar e falar sem medo. Se ele sentir que você falou com raiva, com medo, ele monta cavalo em você. É outro mundo. O medo não nos ajuda em nada. A sabedoria nos ajuda em tudo. O medo nos faz recuar, nos faz atacar, porque a coragem manda atacar, não é? Eu pergunto para as pessoas, qual é o inverso de medo? É coragem. Que coragem que nada. A coragem é a pior coisa que existe no mundo. Obriga as pessoas a avançar, a reagir, a atacar, porque nós temos que ser assim. Não. Eu prefiro olhar e perguntar para onde que eu vou. Tá, o medo me faz correr. A sabedoria me faz correr para o lado certo. E aí como é que eu vou perceber os momentos? Criando a sabedoria em cada momento da minha vida. Em cada momento. Eu pego o meu carro e estacionei aqui. Cheguei cedo. Se eu tivesse que estacionar longe, onde eu estacionaria? Aqui na subida, aonde eu vejo, todo mundo vê. Eu não vou ficar num buraco escuro, né? Facilitar a vida do outro, não é? Isso não é medo, isso é sabedoria. Você tem que pensar o que leva a uma vida suave, uma vida tranquila. Não uma vida fácil. Uma vida tranquila. A sabedoria me faz pensar. O medo me faz ter atitudes erradas. Esse planeta existe para treinar os humanos. Isso daqui é um teatro. Se eu tomar decisões com medo, com vaidade ou paixão, pode ter certeza que ela vai ser uma decisão pesada. Se eu tomar uma decisão com equilíbrio, não importa se deu certo ou errado, você vai saber que você fez o melhor. É assim que evoluir. Evoluir não é fazer tudo certo. Portanto, é que o certo e o errado é muito relativo. Dependendo da cultura, isso é certo, lá é errado, ou vice-versa. A mulherada toda aqui, tá de saia, da cabeça, né? Vai na Arábia Saudita para você ver, né? Tem que colocar véuzinho para sair na rua, né? É outra cultura, e a gente respeita a outra cultura. Então vamos trabalhar com a prática de que para mim viver, eu tenho que tomar decisões com sabedoria e não com medo. Eu tenho que tomar decisões com humildade e não com vaidade, com amor e não com paixões. É tão complicado, olha que quadrinho bonito, não? Eu prefiro esse daqui. É esse que eu vou trabalhar. É esse que eu vou fazer a minha vida desenvolver, e não o de baixo.
O medo, pessoal, faz com que aquelas pessoas mais preparadas, aquelas pessoas que se dizem espiritualizadas, no momento da dificuldade, vão tremer, vão se esbaforir para aprender. Não é problema você perder o equilíbrio, porque você vai aprender. Relaxa, todos vão aprender. Hoje, amanhã, depois. A pergunta é, você quer nascer de parto natural ou de fórceps? Fórceps é aquele negocinho que enfia lá e traz, né? Cidadão. Eu prefiro o parto natural. Vamos exercitar a sabedoria. Um sábio não alimenta os medos. Um sábio não alimenta os medos. E como é que eu alimento o medo? Quando eu fico falando das coisas ruins. Fico repetindo as coisas ruins. Eu fui gerente da CETESB. Mandaram acabar com queimada de palha de cana. É comigo mesmo. Né? 1996, batemos duro. A mulher levantou o 38 e falou assim, o senhor não tem medo de morrer, não? Olha, não tem medo de morrer e não tenho medo de matar. Ela fez assim. E alguém perguntou, você tem revólver? Nunca usei. Nem vou usar. Truco. Né? Virou minha amiga. Né? Mas se você olhar o mapa de queimadas no Brasil, o estado de São Paulo está fora. O estado de São Paulo está fora. Mas isso foi um trabalho de décadas, né? Levando as pessoas a parar de ter medo. O meu trabalho principal foi levar os produtores de cana e também de álcool e açúcar, né? Os plantadores, a deixar de ter medo, a enxergar novos negócios nessa nova postura. E foi o que aconteceu. Produzindo álcool a partir de palha de cana, mudou o pensamento. As coletadeiras mecânicas. Sérgio, mas provocou desemprego? Sim, provocou um desemprego naqueles pobres que trabalhavam no máximo 10 anos no corte. Porque eles tinham tenossinovite, eram abandonados próximo. Isso é escravidão. O que nós temos que fazer é dar qualidade de vida, melhorar a vida das pessoas e não manter o status de escravidão. Não é? E aí quando tinha aquelas discussões e o pessoal batia duro, eu falava de futuro. E todo o futuro se consolidou do jeito que eu falei. Porque era simples. Basta olhar e perceber com sabedoria o que é o futuro. Quando vocês tiverem que tomar uma decisão, tomem com sabedoria. Tá, mas você fez coisa que acabou a turma cortando seu pescoço, que você atrapalhou gente de dinheiro e tal, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer. E se eu não tivesse feito aquilo, se o secretário de Estado não tivesse puxado meu tapete, se eu não tivesse tido todos os problemas, eu não estaria aqui com vocês hoje. E eu gosto de estar aqui. Hoje eu podia ser secretário de Estado, ministro, né? Não, eu gosto de estar aqui. Eu tomei a decisão que eu achei que devia tomar. E quando perguntaram para mim, e você não vai ser candidato? Porque eu fui candidato a deputado estadual, você sabe, né? Desisti, parei, porque não era o meu negócio, não era a minha turma. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero mudar o país. Então eu saí de um partido para me abraçar um país. Escrevi sobre reforma política, tudo mais. Escrevi com sabedoria, não com raiva. Então, nunca se omitir. O problema das pessoas que têm medo é que elas se escondem atrás de filosofias, se escondem atrás de vários aprendizados aí, para fazer de conta que ela está fazendo alguma coisa para o mundo. Ela está sim, mas eu não posso deixar de olhar para o meu redor. Não posso. Eu não posso deixar de olhar para o pobre. Eu não posso deixar de perceber. Nós estamos cuidando da África, né? Essas semanas todas. Vamos mais aí, várias semanas cuidando da África. E a arte digital, nós temos um jeito legal de cuidar dos países, né? Das regiões. Então nós fazemos alguma coisa. Tá, mas isso é muito virtual? Não. É um movimento de luz que nós geramos. Então é muito diferente o que nós estamos fazendo. E nós não precisamos chamar as pessoas para participar da arte digital porque nós queremos um monte de gente. Não. Vocês notaram que aqui não passa sacolinha, né? E aí da arte digital se passar um dia, né? Eu falei que eu saio do túmulo e volto aqui. Derrubo, né?
Nós cobramos os nossos cursos, quem quiser contribuir, contribui e tal, acabou. Nós temos que pagar o aluguel, energia elétrica, essas coisinhas e acabou. Nós não precisamos fazer grandes templos. Tem muita gente morando mal, muita gente passando fome. Nós não podemos mais pensar em criar coisas materiais quanto tantos seres humanos têm problemas sérios. Não podemos. Não podemos. E quando alguém começa a falar muito, eu pergunto assim, quantas vezes você foi visitar o Lar dos Velhinhos? Conversar com o idoso. Quantas vezes você visitou um orfanato, por exemplo? Quantas vezes, né? Hã? Então, coisa bonita, mas a Santa Casa. Agora eu quero saber quantas pessoas foram lá sentir a dor do outro. Isso, e quantas pessoas vão sentir a dor do outro? Porque quando eu... Bacana, você está fazendo, bacana. Pessoal, quando eu olho para a dor do outro sem medo, eu aprendo muito mais do que tendo a mesma dor lá na frente. Então, vamos viver sem medos, sem vaidades, sem paixões. Vamos viver com sabedoria, com amorosidade, com humildade. Aqui nós acreditamos e provamos que nós não funcionamos individualmente, nós funcionamos em egrégora, tá? Quando nós funcionamos em egrégora, não há elogios ao Sérgio que está falando, mas a toda a egrégora que eu participo de seres de luz. É que o ser humano, ele olha para esse que fala. Deviam olhar para quem está atrás desse que fala. Então, não merece aplauso? Já que muito do que eu falei, vocês trouxeram. E eu falei porque vocês pensaram. Fui malandro ainda, né? Vocês pensaram, eu falei. Eu coloquei. Nós fizemos a palestra. É um conjunto. É um conjunto. Vamos fazer agora nossa transmutação, chamar o Alex aqui. Vamos sentar, fechar os olhos e relaxar os pensamentos. Relaxar os pensamentos. Tomar uma aguinha para não tossir. Fechem seus olhos. Relaxem seus pensamentos. Vocês pensam muito. E pensam pouco. Pensam muito em tudo aquilo que vai entrando como se fosse uma enxurrada de coisas. Vamos aprender a disciplinar o nosso cérebro e pensar naquilo que é importante. Sem medos, sem vaidades, sem paixões. Todos vocês têm o nosso reconhecimento como seres de luz. Se sintam reconhecidos, todos os despertos da face da terra. A autoestima tem que ser natural em todos nós, quando nós aceitamos que somos seres de luz. O ego já não existe. Foi importante, porque pelo ego eu me valorizei, pelo ego eu me enxerguei. Nós vamos dar lugar, tirar o ego e enxergar a vida como seres de luz. Somos seres coletivos, vivemos em egrégora. O valor de um é nato. Todos são iguais nas suas desigualdades. Respirem, relaxem, se entreguem ao momento, se entreguem suavemente a uma escuridão das pálpebras fechadas. Somente a escuridão das pálpebras fechadas. Deixem seus afazeres. Deixem, relaxem. Nada vai sair daqui. Tudo está gravado no Facebook, no YouTube e tal. Podem escutar quantas vezes quiserem. Relaxem seus pensamentos. Escuridão das pálpebras fechadas.
olhem nessa escuridão uma imensa luz que se expande no seu interior. Uma luz vigorosa, forte, uma luz que é eterna. Inunde sua cabeça, ombros e braços, tronco e pernas com essa luz. Somos seres de luz. Como seres de luz, eu vou convidá-los a lembrar daquela pessoa que mais colocou medo em vocês. Tem. Fazemos de conta e rejeitamos, e a sujeira fica lá debaixo do tapete. Coloque essa pessoa na sua frente. Dela. Sem pensar, como ser de luz. Sinta as dores dessa pessoa. Sinta a pessoa. Perceba o que vem do interior dessa pessoa. Diminua ela de tamanho, até se transformar numa criança. Porque toda pessoa que quer colocar medo no outro, toda pessoa que quer impor ao outro alguma coisa, esse é o sabor das ondas. Pega ela no colo, coloque numa caminha, num berço, aconchegue, olhe para ela e fale para ela, um dia você cresce. Agora, eu quero que vocês olhem para o espelho como ser humano e olhe você humano lá no espelho e olhe nos seus olhos. Olhe quanto medo você teve desde criança. E fale. Ter medo. Não precisa ter medo. Nós estamos com você. Nós vamos iluminar seus dias, iluminar seus passos, iluminar sua vida. Não precisa mais ter medo. E nos momentos difíceis, todo mundo quer dar seu palpite, falar alguma coisa. Olhem, ouçam. Sua decisão com sabedoria. Não com o medo que as pessoas colocam na gente. Tome a decisão com sabedoria. E se eu errar? Você acertou em tomar a decisão. Isso por si só gera evolução. Tomar decisão te leva a evoluir. Puxa, mas eu... E o que você aprendeu com o tudo errado? Então você ganhou muito. Só que às vezes, só o futuro mostra o quão bom foi ter errado. Relaxe em seu... Coloque sua mão no tórax daquela pessoa do espelho. Inunde ela de luz e fale para ela: viva, viva, viva com amor, viva com suavidade, com tolerância, com sabedoria. Do contrário, estamos morrendo um pouco por dia. Vamos viver plenamente, sem os nossos medos. Ah, mas o outro... pode falar. Daqui 100 anos todo mundo sumiu mesmo? Quantas vezes fazemos coisas e as pessoas falam que foram elas? Deixa falar. Deixa escrever. Não vamos mais gastar nosso fôlego, a nossa luz, a nossa capacidade inteligente para buscar a justiça humana. Deixe que os homens façam sua justiça humana
E nós vamos ajudar também, claro. Mas busquem a justiça do seu interior. Busquem uma justiça com sabedoria. Respirem. E todos nós vamos agora para um enorme bosque. Vamos caminhando por esse bosque. Vamos sentindo a natureza em volta de nós. Vamos sentindo as árvores, a presença de cada um naquele momento, com suavidade. Um sentimento de que seremos cuidados, um sentimento de amorosidade que invade cada um de nós. E caminhamos todos juntos, num grande espaço, com muitas macas, onde pessoas com uma afeição amorosa, pessoas com muita luz, amorosidade, as cuidadoras de luz, aguardam cada um de nós e convidam que cada um deite da forma mais confortável em uma maca que está lá para cada um. Nós deitamos nessas macas, acomodamos as costas e soltamos o corpo, soltamos a respiração, descansamos as costas e fechamos os olhos. Um momento de entrega, um momento só seu, um momento de receber um cuidar da nossa egrégora de luz. De olhos fechados, as cuidadoras se colocam em volta da maca e estendem suas mãos com amorosidade, vibrando frequências de paz que invadem nossos corações, nossos seres, nossos pensamentos, que retira de nós qualquer movimento agitado, mas suaviza cada vez mais o nosso interior. Vibram frequências de amor, transmutando qualquer raiva, qualquer ódio, qualquer sentimento ruim. Vibram frequências de humildade, para que nós nos coloquemos no lugar de onde somos, todos no mesmo degrau, todos irmãos, filhos de uma mesma origem, todos na mesma jornada nesse universo. As cuidadoras vibram frequências de sabedoria para que você possa enxergar que você é luz, para que você possa interiorizar essa consciência e possa trazer para os seus dias, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas escolhas, essa luz que você é. Então cada um de nós recebe também diversas faixas de frequência do cuidar muito amoroso e profundo da nossa egrégora. E cada um na sua própria experiência, no seu próprio momento, recebe esse cuidar. Cada um recebe esse cuidar em todos os níveis: físico, mental, espiritual, luz, alinhando cada um de nós à sua missão, ao seu propósito, cada um enxergando, sentindo cada vez mais que essa existência não é isso que se vê com os olhos, isso que se toca com a carne que nós habitamos, mas a existência é todo o universo.
A existência é tudo que nós podemos sentir. E não pense nesse momento, que ser de luz não pensa. Sinta que você faz parte dessa imensidão. Sinta que você faz parte de uma infinitude que não tem começo nem fim. E não importa. Absorva o seu personagem. Seja o ator nesse momento. Deixa de lado um pouco a consciência humana, o personagem que você é. Deixa de lado um pouco o seu nome, sua profissão, o seu papel que você vivencia aqui. Seja só luz e receba esse cuidar. E expanda essa luz amorosamente para todos aqueles do planeta que necessitam desse cuidado. Também animais, vegetais, minerais, porque nós somos a cura do mundo. E esse enorme planeta, que é um grande corpo, e que nós fazemos parte dele, precisa de cada um de nós. Precisa de todos nós. Se preencha de felicidade por essa oportunidade, por esse momento único. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados por essa consciência, por essa luz que vocês são e por essa missão. Sejam bons atores, façam da melhor forma os seus papéis e vamos juntos, caminhando para a eternidade da nossa existência. Esse cuidar nas macas é muito profundo e nós se levantamos, agradecemos as cuidadoras e nos levantamos das macas e damos todas as mãos e num piscar de olhos nós estamos em volta do planeta, todos vibrando nossa luz, nossa amorosidade, formando uma geometria muito importante para esse momento. Cada um no seu lugar, cada um tijolinho dessa geometria, na sua consciência, no seu tempo, mas feliz pela missão. Despertem, arcanjos. Despertem, porque esse momento é de cada um de nós. E a missão é para todos nós.
Que lindo, que lindo. Vamos abrir os olhos devagar e curtindo esse momento. Um momento de paz. Tendo a certeza de que vamos fazer aquilo que julgamos certo. Caminhar para viver. Aceitar os momentos difíceis, momentos ruins, os chamados erros, e ao chegar no final da caminhada, descobrir que você tem muita história para contar e muita experiência para levar para a eternidade. Respire fundo, abra os olhinhos. Daqui a pouco vamos para as macas, toque chital. Obrigado, Marquinhos. Nossa, coisa linda. Muito bom, muito bom. Bom, né? Povo bom, hein? Bom. Pode bater palma. Vamos lá? Vamos trabalhar? Fica à vontade, tem bastante água para tomar. Vamos lá, aí,